Bom dia, irmãos. Preparando um momento aqui para o Café com Jesus. Nosso cafezinho com Jesus, né? Um momento muito especial. Momento de graça, então, preparando o nosso coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos o nosso dia, Senhor, louvando-te. Senhor, eu louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, o meu trabalho. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Bom dia, queridos irmãos. Essa graça santificante que é o nosso café com Jesus, começando o nosso dia junto com a Igreja de Cristo, junto com o Catecismo da Igreja Católica. E hoje nós estamos dando continuidade ao índice analítico. Nós vamos estar falando sobre adoção e herança da bem-aventurança eterna. E nós vamos encontrar lá no parágrafo 1 do Catecismo da Igreja Católica. Vai nos dizer assim: Deus de infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, para que a gente possa entender o que significa a palavra bem-aventurado. É o estado de plena felicidade. É uma convicção de extremo do bem-estar em si mesmo e um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Então Deus nos criou livremente para que nós fomos até Ele diante dessa bem-aventurança. Como a gente já percebeu na palavra, já vivenciamos junto com Jesus o sermão da montanha, as bem-aventuranças, né? Eis porque desde sempre e em todo lugar está perto do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. Então, de que forma que Deus, irmãos, nos convida a ter essa unidade com Ele? É quando nós se deixamos ser ajudado, quando nós procuramos a Deus e quando nós conhecemos Ele. E às vezes quando você fala assim, de que forma que eu vou pedir ajuda a Deus, vou procurá-lo, vou conhecê-lo? Muitos vão por causa da dor, do sofrimento, da provação. Aí nós vamos entender que de toda coisa ruim que o mundo oferece, Deus vai te oferecer coisas boas. Ele vai permitir a tua escolha para que você entenda que aquele lado não é bom e que a presença dele é bom. Quantas mentiras o mundo tem colocado e nós temos caído. E só vamos perceber quando nós estamos distante de Deus. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu me dedico o meu tempo mais a Deus ou ao celular. Eu dedico mais o meu tempo a Deus ou, por exemplo, cuidando da minha parte física. Eu dedico mais a Deus ou às festas, né? Então, assim, qual que é o intuito da minha vida? É me unir a Deus? Eu tenho um controle de mim, eu tenho uma temperança, eu tenho discernimento. Tudo isso, irmão, só vou ter se eu entender, conhecer, pedir ajuda a Deus. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a igreja. Então Deus convoca todos aqueles que estão dispersos para ter a unidade com Ele na igreja. De que forma? Nós temos aqui os sacramentos, né? Nós temos as pastorais, o servir. É esta forma eu permaneço unido com Ele na igreja. Faz isto por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador quando os tempos se cumpriram. Então foi por esse envio de nosso Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, nos mostra como é viver a bem-aventurança. Vamos lembrar um pouquinho? A bem-aventurança é a felicidade completa
eterna de estar cheio da graça. Vamos lá? Qual que são as bem-aventuranças que Jesus falou para nós lá no Sermão da Montanha? Os pobres de espírito, é aquele coração que clama a presença de Deus. São 8. Os que choram, porque serão consolados. Os humildes, os que têm fome e sede de justiça. Os misericordiosos, os puros de coração. Os pacificadores, que não gostam, que querem pacificar, que quer sempre trazer as coisas certas para o bom, para o que é bem. Os perseguidos por meu nome. Então, irmão, se eu vivo a bem-aventurança, se eu vivo essa graça, eu estou me unindo a Deus, eu estou me unindo ao querer de Jesus, certo? Faz isto por meio do Filho que enviou como Redentor e Salvador quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele, chama os homens a se tornarem, no Espírito Santo, seus filhos adotivos, e, portanto, herdeiros de sua vida bem-aventurada. Então, de que forma, quando eu recebo a graça da permanência no Espírito Santo, vamos ver este mover, como que nos é começado a nossa vida, o mover do Espírito Santo? Olhando para a vida de Jesus, olhando para o mover de Deus, como que Ele coloca para nós o mover do Espírito Santo? Será que é realmente somente quando eu estou lá no grupo de oração? Será que quando eu tenho que clamar o Espírito Santo, se eu cair no chão, se eu não ter qualquer coisa assim extraordinária, não é o mover do Espírito Santo? Vamos entender isso? Pega a tua palavra lá em Lucas 1. Lucas 1 vai dizer assim. Vamos pegar lá no mover de João Batista. Ainda João Batista a ser concebido ainda por esse mover. Então ele é filho de Zacarias. Diz aqui o nome de Zacarias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam impreensivelmente os mandamentos e os preceitos do Senhor. Então eles eram homens e mulheres justos, eles estavam ali no caminho. E aí o anjo aparece para eles. Vamos lá para o versículo 13. Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Qual que era a oração de Zacarias? Que sua mulher era estéril, que ele queria ter um filho. E aí diz assim, lá no versículo 15. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem licor. E desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Então Zacarias já era cheio do Espírito Santo antes de nascer? Lá no ventre da mãe dele? Sim. Em que momento que isso acontece? Vamos pegar a palavra de novo? Aí o anjo anuncia Maria. Aí Maria, cheia de graça, o anjo fala para ela, não temas Maria, pois encontraste a graça no versículo 30. Aí ali anuncia, Maria pergunta, como que se acontecerá isso? O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então o Espírito Santo é o mover da graça do nosso Senhor Jesus. Aí depois disse, e já sua prima estéril que estava grávida, o anjo anuncia para ela, porque para nenhuma coisa para Deus é impossível. E Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Olha aqui, irmãos, crianças, João Batista, Jesus ali já no ventre de Maria, diz a palavra, no 39, naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas. Por que Maria foi às pressas? Qual que era? Será que é porque Isabel era de idade? Ou ela tinha algo maior para apresentar para Isabel? Olha só. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria e a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Irmãos, eu estou dando um ênfase aqui em cima do mover do Espírito Santo para o nascimento do nosso Senhor Jesus, para o mover lá desde do ventre de Isabel. Não era para se beber o vinho. Então, se o vinho fosse tão importante assim para nós, para os homens e as mulheres dentro da nossa igreja católica, você conseguiria ir em qualquer evento e não ter a bebida alcoólica, certo? Por quê? Não necessita para você estar cheio do Espírito Santo. Ali, o próprio anjo anunciou, não beba o vinho. E por quê? Porque é o mover do Espírito Santo. Então a embriaguez, o vinho, o alcoolismo não tem necessidade na vida de um católico apostólico romano prudente. Então aí já começa para nós entender.
E ali o mover do Espírito Santo, meu irmão, é o querer, é nos dado por Deus, está dentro de nós desde o batismo. Ali quando criança, por isso, é este mover. Agora o aquecer do Espírito Santo, como Paulo pede para a comunidade, que nós devemos clamar, que nós devemos pedir a presença do Espírito Santo, aí, meu irmão, vem o mover do Espírito Santo. Aí vem aquele momento que você se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Tem uns que reposam, tem uns que choram, tem uns que se alegram, tem uns que a palavra no mover do Espírito Santo aquece o coração, como aqueceu aqui só a presença de Maria, cheia do Espírito Santo, Isabel fica cheia do Espírito Santo. E ali João Batista já é cheio da graça no ventre, né, da sua mãe. Queridos irmãos, o mover do Espírito Santo de Deus para a adoção. Então, nele e por ele chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos. E, portanto, herdeiros de sua vida bem-aventurada. Quais são as bem-aventuranças? Os pobres do espírito, os que choram, os humildes, o que tem fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacíficos e os perseguidos. Aí, meu irmão, toma posse dessa herança. Deixa o mover do Espírito Santo no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Fala, Espírito Santo de Deus, o que vamos fazer junto hoje? Espírito Santo de Deus, move-te em mim. Espírito Santo de Deus, vem caminhar comigo. Vem direcionar os meus pensamentos. Coloca a mão na tua cabeça, irmão. E deixa o mover do Espírito Santo. Estou falando para você católico que é batizado já quando criança. O Espírito Santo habita em você, mas não permita mais, irmão, que o mover do Espírito Santo seja aniquilado pelo vinho, pelo álcool, pela bebida desgovernada. Não permita que o Espírito Santo de Deus seja aniquilado pelo pecado. Fala, vem varrer, vem limpar, vem purificar. E aí, meu irmão, você que foi e confessou ontem, você que viveu essa graça, acredite, o mover do Espírito Santo hoje na tua vida vai ser diferente. O teu caminhar hoje vai ser diferente, porque você permitiu que a graça santificante, você entendeu o mover da igreja, você entendeu o mover do Espírito Santo verdadeiro. Não é de momentos, não é colapsos, né? Eu caí, eu mudei. Sabe, irmãos, o que acontece muito? As pessoas vão com um pecado muito grande e têm vergonha do pecado. E muitos são simulações. Ah, eu vou cair, vou mudar de vida, vou ser outra pessoa. Toma cuidado, porque você pode sair dali e vir 7 vezes mais forte em cima de você. O mover do Espírito Santo verdadeiro é quando você toma uma decisão, lógico, com aquecimento, o aquecer do Espírito Santo, eu repousei, Deus mudou minha vida. Mas e aí, eu estou seguindo Ele, eu estou caminhando com Ele, eu estou deixando Deus me conduzir? Porque a condução do Espírito Santo, como aconteceu com Maria, foi às pressas lá, Isabel, e ali o mover do Espírito Santo envolve a todos nós. Nós temos que deixar ser envolvido pela graça de Deus. Eu não adianta eu querer estar lá no mundo e, eu estou cheio do Espírito Santo. Eu vou lá na igreja, saio da igreja, sou outra pessoa. Sou outro entendimento. Querido irmão, o mover do Espírito Santo na sua vida tem que se deixar ser conduzido. É de Deus o que eu estou fazendo? Ou eu digo, é o mover do Espírito Santo e eu continuo com as coisas erradas, com aquilo que não condiz com a vontade de Deus? Coloca ainda a mão no teu coração e com a tua humildade, fala, Senhor, que o teu Espírito Santo hoje envolva o meu coração e que deixe eu ser conduzido neste dia. Espírito Santo de Deus, o que vamos fazer junto hoje? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bênção hoje nosso Café com Jesus, irmãos. Que bênção. Somos filhos adotivos, com o mover do Espírito Santo, envolvidos pela graça, porque eu e você recebemos de graça a graça, mas nós precisamos aderir à vontade de Deus com decisões. Que Deus abençoe. Um grande abraço. 5 minutinhos nosso Café com Jesus. Lecto Divino do Evangelho do Dia.